Olá, meus amados do signo de Escorpião. Vamos fazer uma leitura maravilhosa para a sua vida. Vamos começar com a energia principal. No fundo do deck já temos a Rainha de Paus. Quando tem Rainha de Paus na leitura, a leitura sai maravilhosa. Vamos ver, energia aqui principal. 4 de copas. O que foi, escorpianjos? Sinto que vocês estão aí um pouco tristes, desanimados. Sabe aquela sensação assim que tá bom, mas poderia ficar melhor? Aquela sensação assim que quando tá tudo muito legal, tá tudo perfeito, mas tem alguma coisa que não se encaixa ou tem alguma coisa que falta para complementar. Então eu vejo que apesar de vocês estarem passando por um momento muito bom na vida de vocês, existe algo aí no emocional de vocês que precisa ser suprido. E vocês estão na procura, na busca de suprir isso no emocional de vocês. Alguns de vocês já identificaram o que é isso que está passando no coraçãozinho de vocês, que está deixando vocês tristes, que está deixando vocês assim um pouco desanimados, um pouco sem paladar, sabe? É como se a vida não tivesse gosto. Alguns de vocês já estão entendendo o que é, outros ainda não, tá? Então vamos ver aqui. Se você ainda não sabe o que é, em breve você descobrirá a carta da torre. Então, alguns escorpiões aí com aquela vontade de jogar tudo pro alto. Ó, vou jogar tudo pro alto, vou me jogar em uma aventura, porque não sei, não, assim do jeito que tá, não tá muito bom, sabe? Tá legal, não posso reclamar, né? Não tenho do que reclamar, mas também não tenho do que comemorar, sabe? Então quando você tá naquela energia, tipo assim, olha, não tá ruim, mas também não tá bom. Não vou reclamar, mas também não vou agradecer, não vou falar que tá mil maravilhas, né? E o porquê que vocês estão assim? Vamos ver, para quem ainda não sabe, né? Vamos descobrir o porquê. Porque muitos de vocês aqui vão até demorar um pouco para se ligar o que é, tá? Porque vocês estão na defensiva, outros estavam na defensiva, e não para o grupo que estava na defensiva, vocês já identificaram o que é, que está fazendo mal aí para vocês, o que está faltando para preencher o seu coração, para te dar aquele gás, sabe? Aquela vitamina D. Outros de vocês ainda não sabem, porque ainda não saíram da energia da defensiva. Ainda estão ali se protegendo, né? Da felicidade, da alegria, né? Uma vez, não sei quem me fez essa pergunta, eu vi em algum lugar, que é a pergunta assim: qual o benefício que você tem de não viver a vida que você gostaria de viver, ou de não fazer aquilo que você gostaria de fazer? Então, sabe, quando você fica na defensiva, porque se você fizer, você vai ser muito feliz, ou você vai ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom relacionamento, um bom retorno. Então, esse algo bom pode te trazer medo, né? Porque daí, tipo assim, eu vou ter um casamento mais feliz do que a minha irmã, do que meu irmão, vou ter um emprego melhor do que meus parentes, vou ganhar mais do que as pessoas da onde eu convivo, da onde eu vivo. Então, sabe, vocês deveriam se fazer essa pergunta. Então, qual é o benefício que eu tenho de não melhorar, de não progredir, de não fazer aquilo que eu quero? Será que é o benefício de me manter na minha confortável no meu seio familiar, no meu seio social e profissional? Vocês poderiam se questionar, né? Isso daí, porque vai te ajudar bastante, tá? Para você que está em dúvida, que ainda não sabe o porquê dessa insatisfação, aconselho vocês a se fazer essa pergunta, tá? E para quem já sabe, eu aconselho vocês a ir atrás disso, tá? Não espere o tempo passar, tá? Porque o tempo passa e passa muito rápido e vocês sabem disso. Vamos ver mais o que aqui para vocês, escorpianjos. Opa! 3 de paus invertidos. A falta da ação aqui, ó, a falta da atitude na vida do escorpianjo. Então, temos o 3 de copas, o 3 de paus, não, o 4 de copas, o 3 de paus.
Então eu vejo que vocês não têm atitude, não têm iniciativa. É tipo assim, cara, a comida tá sem sal e você não tem coragem de ir lá levantar para pegar o sal, porque tá boa, mas não tá com tanto sal assim, né? Eu não sou fã do sal, gente, mas é um exemplo mais claro, tá? Então, tipo, vou preferir ficar assim. Tipo, a cerveja tá quente, você prefere tomar a cerveja quente do que trocar por uma gelada, entende? Então, é como se vocês preferissem, né? É assim, vocês preferem viver uma vida não tão legal, né, do que se arriscar. Então, a famosa zona de conforto que não é nada confortável, né? Vamos ver. Opa, já caiu uma carta. Carta da Torre, 8 de espadas. Eu vejo que isso tá fluindo, tá fluindo. Aos poucos, os escorpianjos estão se centralizando, se acalmando, se concentrando, olhando melhor para a situação, analisando melhor de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, tá? Para tomar melhores decisões. Então eu vejo aqui que é como se batesse aquele estalo na cabeça do escorpião. Olha, tá bom, vou fazer uma loucura. Vou fazer uma loucura. Então o escorpião está com isso na cabeça, tá? Tipo, olha, tô cansado de não tomar atitude, tô cansado de ver as coisas passando pela minha frente, a oportunidade passando, eu não aproveitando da maneira que poderia e que deveria aproveitar, porque tudo isso é para mim, sim, eu mereço. Então, agora vocês vão tomar atitude. Vão tomar atitude, vão olhar por um outro ângulo. Sabe quando bate aquele estalo? E se? Se eu fizesse diferente, se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de estado, se eu mudasse de país, e se eu terminasse um relacionamento, e se eu começasse um relacionamento, se eu terminasse minha empresa, se eu começasse. E se? Então, o e se tá batendo muito em vocês, sabe? Então, aqui vocês estão começando a olhar as possibilidades. Antes, vocês olhavam só o ponto negativo, né? É como se antes vocês só olhassem assim, ai, olha, eu acho que isso aqui é melhor não, é melhor não, é melhor não. Agora não, vocês estão tipo assim, olha, isso aqui pode ser muito bom. 5 de paus, 8 de paus com 5 de paus. Aquela luta que ninguém ganha, né? Mas que tem um certo prejuízo para todos. Ninguém ganha, mas tem um certo prejuízo para todos. Então eu vejo que muito aqui do escorpianjo é assim, olha, eu também não quero magoar nada e nem ninguém. Então eu também estou na defensiva por mim e pelos outros e pelo outro. Porque eu também não quero ferir o coração de ninguém, eu não quero machucar ninguém, eu não quero decepcionar ninguém. Isso aqui é uma coisa que bate muito forte na casa do pisciano. O diabo invertido. Vocês preferem não viver, não fazer, do que, quem sabe aí, até magoar alguém que vocês gostam bastante, né? Então, escorpianjo, complicado, hein? Complicado. Casa, a carta da casa. Olha, pisciano. Olha, escorpião, se você não tomar essa atitude, você nunca vai encontrar essa estabilidade. Fundo do deck, o carta do anel. Então, que é a necessidade do escorpião de começar ou terminar um relacionamento. Na maioria dos casos, é começar uma empresa, mudar de cidade, é algo novo, tá? No geral, é começar algo novo. Começar um relacionamento novo, uma cidade nova, uma vida nova, um cabelo novo, uma consciência nova. Então, isso bate muito forte aqui no escorpianjo. Mas se vocês não fizerem, eu vou falar para vocês, vai ficar difícil vocês encontrarem a estabilidade de vocês. Não vou falar que vocês não vão conseguir mais para frente, conseguem. Mas tá quase, entende? É como se você tiver coragem, você alcança a estabilidade. Se você não tiver coragem, ok, tudo bem, você dá a volta, que daqui a pouco você alcança, daqui a pouco você consegue, tá? Mas aí você vai ter que fazer um outro caminho, né? Vai ter que percorrer um outro caminho, começar tudo de novo,
nova possibilidade, novas ideias, conhecer novos lugares, novas pessoas, novos cursos. Então tem que ser tudo novo. Carta da serpente. Então eu vejo que muito aqui é a espiritualidade, sim, ó, carta da torre, né? Carta da torre, 8 de espada e a carta da serpente. Fundo do deck, os ratos. Então eu vejo que também tem um pouco da espiritualidade, trazendo para vocês alguns incômodos que fazem você olhar de forma melhor para essa possibilidade, para essa situação. Então eu vejo que agora vai acontecer algumas coisinhas na vida do escorpiancho, que é como, sabe, aquela cutucada que a gente precisa para poder fazer algo novo, fazer algo diferente, experimentar alguma coisa nova. Porque muitas das vezes, a zona do conforto que não é confortável. Muitas das vezes, se nada acontece, a gente não consegue mudar. A gente não consegue fazer algo diferente. Então, às vezes, algo que você nunca imaginaria perder ou mudar na sua vida, muda. Isso te obriga a seguir caminhos diferentes, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, pensar diferente, trabalhar em lugar diferente, se relacionar com pessoas diferentes. E isso aqui pode trazer uma mudança, assim, imprescindível para a vida de qualquer um. É o famoso recalcular a rota, né? Então, muitas das vezes, o universo, ele apresenta essas possibilidades. Às vezes, ele nos traz algumas situações que nos incomodam para que possamos olhar para outros lados da nossa vida, ou olhar a vida de uma maneira diferente. E não que a maneira com que você olha a vida é uma maneira errada. Não, não é isso. Só que talvez nesse momento, ou para ir para um outro nível, você vai ter que pensar de uma forma um pouco diferente. Então, se você não fizer, você não vai conseguir as mudanças, entende? Vamos ver mais o que a espiritualidade tem a dizer para vocês. Carta dos dados. Então, tá rolando o jogo. E esse jogo aqui é só você com você. Então, às vezes você acha que algo de fora, ou que a responsabilidade está fora, ou que, sei lá, que o problema está fora, mas não tá, tá em você. O fato de você ficar na defensiva já é um grande obstáculo, sabe? Então, muitas das vezes a gente cria um monte de obstáculo, um monte de dificuldade, mas aquelas dificuldades não existem. Só existem na nossa mente, no nosso pensamento. E existe também no nosso ego, no nosso querer. Às vezes a gente quer que tenha um obstáculo. Poxa, quantas das vezes isso já não aconteceu com você? Fala assim, pô, tomara que aquilo dê errado, que eu não quero ir, que eu não quero fazer. Então, às vezes, isso acontece de forma consciente e às vezes isso acontece de forma inconsciente. Então, é preciso a gente ter esse olhar clínico, é preciso a gente analisar a nossa vida e é preciso para muitos aqui consagrar as medicinas para poder ter essa expansão, esse entendimento, tá? Vejo que muitos de vocês aqui estão com essa necessidade de consagrar as medicinas para poder fazer essa expansão. Ou uma meditação para você vasculhar os seus sentimentos, para você vasculhar o seu íntimo. Eu vejo que existe essa necessidade em alguns dos escorpiões, fiquei até arrepiada, de vasculhar algumas coisas. Você sente que tem alguma coisa no seu emocional que está te travando e você está querendo saber o que é, você precisa saber o que é para você conseguir ou se estabilizar a partir dessa oportunidade, ou você também ter a consciência, o poder de falar, ok, tudo bem, mas eu não quero agora, entendi o que precisa ser trabalhado, trabalharei depois, ou não trabalharei também. Aí fica de acordo com cada um.
mas que você precisa visitar e revisitar alguns sentimentos, sim. Na maioria dos casos é só visitar algumas emoções, alguns sentimentos aqui. Para outros vai ter que revisitar. Alguns vão ter que revisitar aqui, outros não. São sentimentos novos, medos novos, emoções novas e tá tudo ok. Outros não, são coisas antigas que foram afloradas ou que estão aflorando novos sentimentos que não são tão positivos. Então aqui tem que avaliar para ver o que é que está acontecendo na vida de vocês, escorpianjo. O coração, né? O homem aqui, né, representado pelo Ás de Copas, então fala que mesmo sobre o medo também de não encontrar essa estabilidade emocional. Eu vejo que muitos de vocês, assim, demorei tanto para encontrar a minha paz, o meu conforto, que eu tenho medo de sair daqui, de mudar essa situação e depois lá na frente eu ter que viver tudo isso que eu já vivi, que eu demorei um monte para poder curar, para poder resolver. Então, muitos de vocês preferem ficar ali com a comida sem sal do que ter que levantar, porque se machucar e pode cair no caminho, porque uma outra vez você levantou para pegar o sal e caiu, tropeçou, derrubou o pote de sal, os caralho. Mas dessa vez, isso não quer dizer que vai acontecer. E se você ficar pensando que isso vai acontecer, pode acontecer, tem mais chances de acontecer. E também não quer dizer que não vai acontecer, pode também acontecer. Mas você não pode deixar de viver sua vida baseado em algo que aconteceu. Porque você não foi a primeira, não será a última pessoa no mundo que passou ou que passará pela mesma situação. Isso é inevitável. A carta, conversas que não podem ser adiadas, né? Então eu vejo aqui muita necessidade, ó, de conversas, né? A necessidade do escorpião de conversar, se abrir, falar, ou o escorpião que está esperando alguém entrar em contato também. Mas aqui coisas precisam ser ditas, coisas precisam ser escutadas. Uma parte dessas coisas não adianta, vai ser só a espiritualidade que vai lhe dizer, não vai ser a outra pessoa, tá? Então, muito daquilo que você quer ouvir não vai ser a pessoa ou a situação que vai te falar, vai ser a sua própria espiritualidade, tá? Que vai te falar. Mas tem coisas que precisam ser faladas urgentemente, até mesmo para uma vitória, até mesmo para o entendimento. Então eu vejo que a espiritualidade tem muitas coisas ali dizer para o seu entendimento. Sabe aquelas coisas que você não está conseguindo enxergar entre linhas? Tem coisas que estão ali na entrelinhas e você não está conseguindo enxergar. E nem entender, mas a espiritualidade ela vai dizer, ela vai te contar, ela vai te falar o que é e tudo vai ficar muito claro na sua mente. Tudo vai ficar muito claro no seu emocional. Até o seu próprio corpo vai falar para você que tá tudo bem. Que interessante. Uma carta, a carta da raposa, mais duas cartas, a carta do cavaleiro, a carta do urso e a carta da raposa. Eu vejo muito aqui assim, cara, espiritualidade. Então eu vejo que a espiritualidade, ela sempre te conduz, né? Ela sempre te diz qual é a hora de você agir, qual é a hora de você ficar na sua. Pessoas aqui muito intuitivas. A espiritualidade sempre mandando um sinal, sempre mandando um alerta aqui para vocês.
não deixando vocês aqui desamparados, tá? Então eu vejo que agora a espiritualidade vai também entrar em contato com vocês para falar se é a hora de agir ou não, tá? Porque eu vejo que aqui vocês estão assim, ó, eu vou ou eu não vou, eu faço ou eu não faço, eu falo ou eu não falo, eu começo ou eu termino. Vocês estão nessa dualidade aqui, ó. E é interessante que a carta da raposa é a carta 14, a carta do urso é a carta 15 e no meio ficou a carta do cavaleiro, que é a carta 1, que é a carta da ação. Qual ação? Tanto faz. Pode ser a ação de esperar ou a ação de agir, de ir em frente, né? Então, existe muitos de vocês aqui pedindo sinal para a espiritualidade. Já falei sobre esse negócio de pedir sinal para a espiritualidade. A questão não é o sinal, a questão às vezes é a gente entender os sinais, né? Por isso que muitos de vocês aqui podem ir consagrar as medicinas de vocês para ter essa clareza, para não ficar mais nessa, é ou não é, será ou não será, para não ficar nessa dúvida aqui pelo resto da vida de vocês. Vamos tirar aqui o baralhinho da Dona Sete, vamos ver o que ela tem a nos dizer. Opa. Tchan, 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 tchan. Os cristais. A carta 1 de novo. Então, escorpião-anjo. Eu vejo que muitos de vocês aqui, escorpiões, vocês são aquelas pessoas que lideram, tá? Então, vocês podem liderar aqui de forma muito afetiva, não muito ativa. Vocês podem liderar de forma ativa, ou são pessoas também que são influenciadoras, né? Que influenciam as outras pessoas. Então, muitos de vocês, a partir da fala, né? Vocês lideram, e outros a partir do comportamento, outros a partir de quem você é. Então, e eu vejo que vocês gostam disso, né? Tipo, de estar no controle, de ser a luz no fim do túnel, aquela pessoa que todo mundo segue, que todo mundo quer ser igual, que todo mundo admira. Eu vejo que vocês gostam disso, né? É algo assim que dá uma elevada no ego do escorpianjo, né? Porque escorpianjo também tem um ego bem grande, né? O escorpianjo adora um ego. E o ego, ele é bom, né? Dependendo da forma que ele é utilizada. A luva, o amor perdido. Então eu vejo aqui que um amor que vocês perderam fez com que o brilho de vocês se apagasse, né? Então muitos de vocês aqui perderam um pouco do brilho de vocês. Por quê? Porque esse amor se foi, esse amor se apagou. E era uma pessoa que vocês gostavam muito. Outros aqui, vocês tinham um trabalho, uma profissão, um projeto, alguma coisa que fazia vocês felizes. E com o término, com o rompimento disso, sabe quando você fica tipo sem saber o que fazer, para qual caminho ir, o que fazer, o que seguir? Então vocês ficaram assim. Agora vocês se recuperaram. Então, tipo, olha, eu vou ficar na minha para não ter que passar de novo por tudo isso, por toda essa situação, por toda essa complicação. Então, existe isso aqui na vida dos escorpiões. Vou tirar uma última carta com o tarô. Nossa, saiu várias. 2 de ouros, fala justamente desse relacionamento aí, ó, que era bem desequilibrado. 10 de ouros, vocês tinham a esperança de ter um relacionamento mais sério, mais firme, mais sólido, mais amigável, ou a outra pessoa tinha esse interesse, essa esperança. Só carta de ouros aqui praticamente. Aí ficaram ali na espera por muito e muito tempo. O que aconteceu? Não deu certo. Vocês tiveram que sair. Então é basicamente isso. Então eu vejo que muitos de vocês ficaram aqui muito tempo velando uma pessoa, uma situação, um emprego, um projeto que você esperava dar certo, que você
tinha quase certeza que daria certo. E por conta disso você ficou esperançoso, esperançosa. Por conta disso você se manteve equilibrado, você teve paciência. Só que agora, só que aí vocês tiveram que fazer o quê? Vocês viram que não estava dando certo, que vocês só estavam levando prejuízo e resolveram meter o pé, né? Se afastar da situação, do projeto, do trabalho. E foi a melhor coisa que vocês fizeram, tá bom? E mas não tenha medo, tá? Não tenha medo. Isso que eu tenho para falar para vocês, escorpianjos. Então é isso, gente, a leitura. E um beijo, boa sorte. Se você ficou até o final, gostou da leitura, curta, compartilha, comenta. Os comentários são muito importantes. Então, se você puder, sentir no coração de comentar, comente aí, eu vou ficar muito feliz.